E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Gustavo, eu sou MVP em Data Platform e eu vou hoje falar aqui sobre um assunto muito legal, sobre como você pode medir a performance dos tratamentos de dados no Power Query. A gente vai usar uma ferramenta própria do Power Query para isso e eu vou dar algumas dicas e truques aí para que você consiga fazer os seus painéis atualizarem de maneira cada vez mais rápida, não ficar aquela execução lenta, e você vai aprender a entender como você pode diagnosticar o que e qual parte está travando na atualização do seu painel. Tá bom? Vamos lá direto para o Power BI então. Bom, pessoal, aqui no Power Query, então, eu não vou mostrar como que a gente vai importar uma tabela, porque a ideia aqui já é mostrar uma tabela importada para você que já conhece como trabalhar com uma importação, né? Aqui a gente está com uma planilha que veio do Excel e a ideia então já é partir daqui para frente. A ideia é melhorar a performance das consultas e não entrar em detalhes de como criar as consultas. Nós temos aqui uma tabela de vendas e temos algumas tabelas de parâmetros, nossas tabelas de dimensão, onde a gente está usando para quê? Para compor aqui a nossa tabela. Então, eu tenho algumas etapas aqui do lado que eu fiz alguns tratamentos de dados. Então, eu fiz algumas etapas aqui que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado e sempre prestar atenção. Eu tenho duas etapas tipo alterado. Então, olha só, duas etapas tipo alterado. E eu tenho aqui uma outra coisa que pesa bastante, são as mesclas. Olha quantas mesclas eu tenho. Então, olha só o que acontece, pessoal. Isso aqui é um detalhe muito importante que você tem que olhar. Mescla, ela vai pesar um pouquinho. Mescla é uma busca que você faz em outras tabelas. Similar a você que usa o Excel, é similar ao PROC-V. O que você faz lá no PROC-V no Excel, buscar um código, alguma coisa em outra tabela, a mescla é o que faz aqui. E isso vocês vão entender que tem alguns problemas quando a gente fala de performance. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que? Como a gente pode diagnosticar aqui o tempo que cada uma dessas etapas está demandando para fazer a atualização. E aí com isso a gente vai ter alguns benefícios bem interessantes. A gente vai conseguir ver qual etapa está complicando aqui o processamento e a gente vai ver, será que é melhor eu fazer uma mescla aqui? Será que é melhor eu partir para usar relacionamentos direto lá no DAX? Né? Então a gente vai chegar em algumas conclusões quanto a isso. Eu vou mostrar a ferramenta para você conseguir analisar a sua consulta. Então vamos lá. Primeira coisa, com essa consulta pronta, né, a gente vai falar do tempo de atualização desse botão atualizar. Então clicou no atualizar, ele vai fazer todo o tratamento. Aqui, até que é um tratamento rápido, ele já fez e está mostrando aqui para a gente. Só que a gente sabe que no dia a dia esse tratamento ele demora bastante de acordo com a quantidade de dados que você tenha, de acordo com a sua base, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. A dica importante que eu vou dar para vocês, ela está aqui no botão ferramentas, na guia ferramentas, desculpa, aqui na guia ferramentas do Power Query. E nós temos aqui esse carinha iniciar diagnóstico. É ele que vai fazer a análise para a gente. E eu vou mostrar uma maneira simples de usar ele, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então vamos lá. Fizemos a importação, tratamos os dados do jeito que a gente precisa, tá prontinho, tá tudo certo, do jeito que eu mostrei aqui, as etapas, tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na guia ferramentas e nós vamos clicar aqui no botão iniciar diagnóstico. Tá? Pronto, clicamos nele, agora ele está aguardando a gente executar alguma ação para fazer um diagnóstico dela. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na página inicial e vamos clicar no atualizar visualização. Fiz uma atualização, então ele executou todas aquelas etapas do tratamento de dados. Agora a gente vai lá no ferramentas e simplesmente a gente vai clicar em parar diagnóstico. É só isso, pessoal, a parte do diagnóstico. O que ele vai fazer? Ele vai compilar os dados e ele vai trazer aqui para a gente 2 consultas a mais. Então ele está trazendo aqui
a consulta detalhada e uma consulta, né, um diagnóstico detalhado e um diagnóstico agregado. Então, quando a gente clica aqui nessa tabela, né, do diagnóstico, ele vai mostrar aqui para a gente, né, qual a query que ele executou, que no caso é a nossa vendas, as etapas, né, as categorias que ele executou. Isso aqui é algo bem interno do Power Query, não precisa se preocupar com isso, né? Aqui o início e o fim de execução de cada parte disso aqui. E em porcentagem, quantos por cento isso demandou, tá? E aqui em duração. Então a gente tem o tempo em porcentagem, temos o tempo em duração. E aí tem mais uma série de informações aqui, né? No caso a gente tem o PF, que é os níveis de hierarquia, né? Dentro dessa consulta, da subconsulta. Nós temos o tipo de processo aqui, mas eu não vou entrar em detalhes tão técnicos com vocês. Eu quero mostrar algo simples, tá? Ele gera essas consultas aqui para a gente. Agora vai um detalhe importante aqui para que a gente consiga levar essa informação para o Power BI. Se vocês observarem, vocês vão ver que ele vai estar em itálico aqui. Toda consulta que aparece aqui como itálico é que ela está com a carga desabilitada. Então a gente tem que clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, habilitar carga. Pronto, não está mais em itálico. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Habilitar carga. Aqui a gente tem um pouco mais resumido e aqui a gente tem detalhado. Então nós temos duas tabelas para fazer essa análise aí. Pronto, e aqui já está feito. Aqui já acabou a parte do Power Query. O que a gente vai fazer agora? Vamos no página inicial, fechar e aplicar. E vamos aguardar então ele levar essa informação para o Power BI. Olha lá, ele está levando a informação para o Power BI e pronto, né? Se tudo deu certo aqui, nada aconteceu. Então, se sumiu a telinha ali é porque deu certo. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho então os campos, as tabelas que estão compondo o nosso modelo de dados. E olha quem está aqui, a nossa tabela de diagnóstico detalhado. Se a gente não tivesse clicado no habilitar carga lá, que eu mostrei para vocês, elas não iam aparecer aqui. Tá? E aqui de maneira bem simples, pessoal, bem simples, vou colocar aqui um gráfico de colunas clusterizado. Então, deixa eu diminuir o tamanho do gráfico aqui só para facilitar a montagem dele. E aqui no eixo, nós vamos colocar aqui uma etapa que ele colocou aqui numa coluna, que é a coluna Step. Então, a gente vai jogar Step aqui no eixo. E aqui no Valores, eu vou jogar esse campo aqui, que é o Exclusive Duration. Vou jogar ele aqui. Então, observem que eu tenho em porcentagem, mas eu arrastei o valor. E aqui, olha o que eu tenho, pessoal. Eu já tenho uma consulta dizendo para mim o tempo de processamento de cada um. Aqui ele está num número bem pequeno, mas o gráfico já demonstra para a gente quais são as etapas que estão consumindo mais tempo de processamento. E eu rodei uma etapa tipo alterado lá no final, novamente, depois de todo o processo eu rodei uma etapa tipo alterado em todas as colunas. Foi até desnecessário isso que eu fiz, só para mostrar para vocês que a etapa tipo alterado, ela realmente consome muito no processamento. E a gente consegue olhar aqui e falar, olha, será que eu preciso mesmo dessa etapa? E a gente pode ir olhando e entendendo o que nós temos de etapas aqui, que estão complicando um pouco. Então a abertura da planilha, que é quando a gente usa o conector, né, que é a fonte, é bem tranquilo. A expansão, quando a gente escolhe uma tabela, é tranquilo. A etapa tipo alterado inicial aqui, que foi a primeira que ele executou automaticamente, também bem tranquilo. E aí começam os tratamentos. Então aí tem consultas mescladas, e aí conforme eu vou tendo mais consultas mescladas, eu vou tendo mais tipos de tratamento. E aí a dica que eu vou dar para vocês é, analisem lá no Power Query o que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma série de colunas renomeadas, colunas renomeadas, colunas removidas, colunas renomeadas, removidas, renomeada, removida, renomeada. Tenho várias colunas renomeadas e removidas. E aí, o que eu vou dar de dica para vocês é, já fiquem de olho nisso. A gente pode fazer tratamento em lote. Então, eu não preciso
pegar essas colunas renomeadas e fazer elas separadamente. Eu consigo aguardar um momento no final para renomear todas de uma vez, que eu não preciso, que ele vai gerar uma única etapa. Vou mostrar isso lá no Power Query para vocês. Vou abrir aqui. Então vamos lá. A primeira etapa que a gente viu que não está ajudando em nada aqui na nossa consulta vendas é a etapa tipo alterado 1. Então essa etapa tipo alterado 1 é aquela que está mostrando lá no gráfico que é a que mais está pesando no processamento. Eu vou deletá-la. Não está me servindo para nada. E o que eu falei é, eu tenho colunas removidas, renomeadas. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem. Quando eu fiz uma expansão, ele trouxe para mim aqui uma coluna vendedor.1. Por que ele ficou ponto 1? Porque eu já tenho uma coluna aqui chamada vendedor. E aí o que eu fiz? Na etapa seguinte, eu removi aquela coluna vendedor que estava aqui sobrando, que era só o código dela. E eu falei, bom, agora eu posso renomear esse cara para vendedor. Então eu vim aqui e renomeei esse cara para vendedor. E aí eu fiz a mesma coisa com todos. Então, eu renomeei a antiga, que no caso aqui é a coluna gerente. E eu renomeei a coluna gerente.1 para gerente. Eu fiz isso com todos. Tá? Fiz isso de propósito para vocês entenderem aqui como que eu fiz isso aqui. E vocês vão ver o impacto que a gente pode reduzir bastante. Dica. Eu vou deletar todas as etapas, colunas renomeadas e removidas. Olha só. Sem dó. Então, ó, colunas renomeadas. Eu quero excluir. Colunas removidas, eu quero excluir também. Coluna renomeada aqui, eu vou excluir. Coluna removida, eu também vou excluir. Então, eu estou deixando somente a mescla e a expansão. A mescla e a expansão de cada uma. Então, colunas renomeadas, vou excluir. Colunas removidas, vou excluir também. E aqui a primeira. Colunas renomeadas, vou excluir. Colunas removidas também. Então, olha só, já removi bastante etapa aqui, que estava duplicado, triplicado, quadruplicado. Agora eu fiquei com as colunas com os nomes corretos aqui. Então, eu tenho vendedor, gerente, matriz, cidade, produto, mas elas têm o código. E aqui no final eu tenho vendedor.1, gerente.1, matriz.1. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou mostrar para vocês o seguinte. Eu posso, em vez de ficar fazendo aquele tanto de removida, eu deixo para fazer isso no final de uma vez só. Porque quando eu clico aqui, eu vou clicar na última etapa, né? E aí eu vou vir aqui em vendedor e vou clicar em delete. Deletei. O que ele fez? Ele gerou uma etapa para mim chamada colunas removidas. E aqui ele está dizendo vendedor. Só que olha que interessante. Se a minha última etapa for uma coluna removida e eu faço uma nova remoção, ele não vai adicionar uma nova etapa, ele vai agregar essa exclusão de coluna nessa etapa. Então eu quero que vocês observem aqui que eu vou deletar agora a coluna gerente. Observe o que vai acontecer aqui na barra de fórmulas. Então apertei deletei o gerente, saiu. Vou deletar a matriz, saiu e adicionou aqui. A cidade, mesma coisa, e o produto, mesma coisa. Então, em uma etapa, eu estou deletando 5 colunas. Vamos ver como ficou lá na etapa? Olha aqui, colunas removidas. Maravilha, certinho. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou renomear as colunas do jeito que eu quero. Então, eu vou vir aqui e vou falar, opa, essa aqui é vendedor. Olha só, uma etapa só, substituindo a coluna vendedor.1 para vendedor. E quando eu fizer no gerente, observe que ele vai fazer a mesma coisa. Gerente.1 para gerente. Matriz, a mesma coisa. Cidade, a mesma coisa. E por último, produto, a mesma coisa. Então, olha só, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que eu juntei todas as remoções numa etapa só e todas as colunas renomeadas em outra etapa só. Tá? Vamos ver agora o que vai acontecer lá no nosso diagnóstico. A gente pode fazer o seguinte, vamos rodar um outro diagnóstico. Então vamos lá em ferramentas, iniciar diagnóstico, vou lá na página inicial, vou clicar em atualizar e vou parar o diagnóstico lá em ferramentas novamente. Pronto. Ele trouxe para mim aqui mais um diagnóstico. Vou habilitar aqui a carga das duas. No caso a gente vai usar só a detalhada, sem problemas. E vamos enviar isso lá para o Power BI.
Eu estou mantendo a outra aqui, pessoal, só para a gente conseguir fazer uma análise, né? Você pode fazer uma comparação de diagnóstico, né? Esse diagnóstico aqui, ele já executou e está pronto. Mas eu quero fazer um outro diagnóstico. Então, eu quero fazer uma comparação, né, das etapas. Então, eu vou colocar aqui um outro gráfico de colunas. E eu vou colocar as mesmas informações. Só que agora, da outra coluna. Da outra tabela, na verdade, o diagnóstico, né? Então, vou colocar o step da nova. Se vocês tiverem dúvida aí qual delas é a nova, vai pelo horário aqui, tá? E vou colocar aqui nos valores, então, o meu exclusive duration. Pronto, agora eu tenho aqui menos etapas. E olha o que aconteceu, pessoal. Aquele tanto de coluna renomeada, coluna removida, que estava impactando bastante, eles juntaram aqui em uma única, cadê aqui? Em uma única tabela, uma única etapa, desculpa. E então, primeiro, ficou mais fácil de eu entender, tá? E aqui a gente não está fazendo uma análise para entender se realmente fazer isso separado custa menos tempo de processamento do que juntar tudo, mas pelo menos eu consigo ver que a coluna removida, o impacto da remoção delas, eu consigo entender melhor do que ficar usando elas todas separadas. E aí com isso eu já consigo entender que, opa, melhorou bastante aqui a quantidade de etapas. Isso vai, consequentemente, facilitar o meu entendimento para o processamento aí do Power BI. Tá bom? É isso que eu tinha que mostrar para vocês aqui, pessoal. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. Aproveite essas dicas, repasse aí todas as etapas do seu painel, dê uma olhada o que está custando aí no processamento do Power Query e faça os ajustes necessários. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.